Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, dia de falar de promessas e hoje a gente começa um novo tema. Eu encerrei na quarta-feira passada o tema de perdão, promessas de perdão, e nós vamos entrar agora em promessas de salvação. Nada mais propício, né? Que depois de perdão vem a promessa de salvação. Antes, vamos entregar este momento na mão do Senhor, para que Ele dirija, afinal, tudo isso aqui é por causa dEle, não é mesmo? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, que no dia de hoje o Senhor venha tomar cada um de nós em Tuas mãos, que nesse quadro aqui, onde eu venho falando das Suas promessas, o Senhor possa abrir nossa mente, para que a gente possa de fato entender e conseguir extrair todo o ensinamento que o Senhor quer trazer para nós através desse versículo de promessa. Entrego este momento em Tuas mãos, dirige meus pensamentos, minhas palavras, para que eu venha falar somente aquilo que for a Tua vontade, Senhor. Não me deixe falar nada que não seja da Tua vontade. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um que está aqui acompanhando o canal, que deixam aqui uma mensagenzinha para mim, que eu amo ir lá responder, respondo todas elas. E mesmo aqueles que às vezes não deixam uma mensagem, né, não são muito de escrever ali, tá tudo certo, não tem importância. Só de você estar aqui ouvindo essa mensagem já alegra muito meu coração, porque este canal foi feito para espalhar o amor de Deus. E aqui estou eu fazendo isso e peço que você ajude a espalhar compartilhando esse vídeo, todos os vídeos, né, que você assiste aqui no canal, para que essa sementinha seja semeada aí no coração de muitas pessoas. Fazer brotar e germinar é com o Papai do Céu, não é mesmo? Nosso papel é ir semeando a sementinha e a palavra de Deus fala que a palavra dele não volta vazia, ou seja, todos que ouvirem essa palavra, ela vai fazer a obra no coração da pessoa que ouvir. No momento certo, na hora certa, Deus faz brotar, não é mesmo? Então, vamos para o nosso primeiro versículo de promessas de salvação? Então tá, tá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Vou ler o 20 também aqui para completar. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse trecho aqui que eu li faz parte de um contexto onde Deus estava trazendo ali uma escolha para o povo dele, que estavam naquela época ali, espalhados, né? Ele chama essas pessoas ao arrependimento e aí ele coloca uma opção, mas antes disso, se você voltar no mesmo capítulo, no versículo 11, você vai ver que ele vem trazendo ali uma mensagem, e aí eu acho que eu vou até ler, porque é importante a gente saber o contexto para estar falando a respeito. No versículo 11 vem falando assim, o que hoje lhes ordeno, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, ou seja, Deus nunca vai nos pedir aquilo que está além do nosso alcance, das nossas condições. Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus zeloso. E aí ele vem falando, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês não tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe.
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhe ordeno que ame o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Aí entra no versículo que é a promessa de salvação. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, ou seja, ele está falando diante de todo o universo e dando a todos uma oportunidade e uma escolha a fazer. Note que ele deixa nas mãos do povo a escolha, ele deixa nas nossas mãos. Ele fala, ó, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Olha para vocês verem, Ele coloca a escolha, né, nas nossas mãos, mas Ele nos aconselha, escolha a vida. Ele está torcendo para que você escolha a vida e não a morte. E aí Ele vem aconselhando, escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que amem o Senhor seu Deus, ouçam sua voz e se apegam firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Deus coloca diante do teu povo essas duas opções, morte ou vida, aí primeiro a gente tem que entender, eu acho que se você prestou atenção em tudo que eu li, você já vai entender o que significa escolher a vida aqui, nesse caso. Mas antes de eu falar sobre a escolha certa, eu quero dizer que quando você não escolhe, automaticamente você está sendo escolhido. Nesse caso aqui, entre a vida e a morte, se você não escolhe, você está escolhendo a morte, com a falta de decisão. Porque aqui não tem como ficar em cima do muro. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Não escolher é também escolher. Notem bem. E o que é escolher a morte? Ou ficar sem tomar uma decisão, como eu falei? É justamente fazer a escolha de viver longe de Deus. Viver separado de Deus. Viver nos seus próprios conceitos. Viver da sua própria maneira, sem se preocupar se está certo, se está errado, se convém, se não convém. Isso é viver longe de Deus. É achar que dá conta sozinho de tudo, quando na verdade a gente sabe que não damos. Não é mesmo? Tá, Jocélia, mas então, se eu escolho a vida, o que significa escolher a vida? Logo abaixo aqui, vem falando, ó. Pois o Senhor é a sua vida. Quando a gente escolhe a vida, a gente está escolhendo priorizar Deus. A gente está escolhendo viver em obediência à sua palavra. Porque aqui no texto que eu li antes está falando sobre obedecer. E a obediência traz cura, traz libertação, traz novidade de vida. Então, quando eu escolho a vida, primeira coisa, eu estou escolhendo em viver em obediência. Tá, mas mas obedecer o que exatamente, Jocélia? Obedecer aquele que é o dono da vida. E o que ele nos pede? O que ele nos pede? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente escolhe a vida, a gente está escolhendo obedecer, a gente está escolhendo em priorizar Deus e amar o próximo, a gente está escolhendo não viver pelas nossas vontades, mas viver pela vontade daquele que nos criou, daquele que nos amou primeiro, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quando eu escolho a vida, eu estou escolhendo todas essas coisas que eu citei. Tá, Jocélia, mas qual é o pontapé inicial? É só eu falar escolho a vida e pronto? Não. Primeiro a gente tem que ter a consciência que nós precisamos nos arrepender.
nos arrepender de acharmos que poderíamos andar sozinhos, poderíamos viver da nossa maneira, não nos importando se está certo, se está errado, se arrepender da nossa autossuficiência, se arrepender da nossa arrogância, se arrepender de não reconhecermos a grandeza de Deus sobre a nossa vida. E o arrependimento, ele traz consigo a cura, porque quando a gente anda pelas nossas próprias concepções, a gente se machuca. A gente se machuca, a gente carrega depois marcas profundas na nossa vida. Muitas vezes a gente anda doentes, com o emocional doente, com o emocional destruído, por causa das escolhas erradas que fazemos, porque nós temos uma mentalidade muito pequena diante da grandeza do nosso Deus. E aí, quando a gente se arrepende de tudo isso, junto com o arrependimento vem a cura de tudo aquilo que passou. E a partir de agora nós vamos viver em novidades de vida. Naquela época, era Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo para morrer e nos salvar. Então eu digo ainda mais que quando a gente escolhe a vida, a gente está escolhendo crer em Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se eu escolho a vida, eu estou escolhendo reconhecer que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, que ele veio, morreu para nos salvar dos nossos pecados. E agora eu vou viver em novidade de vida. Então, diante de tudo isso, a gente chega a tomar a conclusão que escolher a vida é escolher como que a gente vai agir daqui para frente. Eu anotei, vou até abrir aqui um versículo, Provérbios 18:21, diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então eu entendo aqui também que se eu escolhi a vida, aquilo que eu falo vai definir. Se realmente eu escolhi a vida, eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar, porque de repente eu falo coisas que eu estou definindo minha vida para a morte. E note que essa morte não é a morte que todos nós vamos passar quando a gente morrer aqui nessa terra. Essa morte está falando a separação de Deus. Então, todas as nossas decisões afetam diretamente e completamente o nosso comportamento. Aí, se eu entendo que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, o que eu tenho que cuidar? Dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos, eles se transformam em palavras. E essas palavras vão definir o meu comportamento ali, vão definir a minha vida e o meu futuro. Então a gente precisa ter pensamentos que geram vida. Que pensamentos você tem tido a seu respeito? Que pensamentos você tem tido a respeito da sua família, das pessoas que te cercam, dos seus filhos, para você que tem filhos? O que você tem falado? Aquilo que você tem pronunciado com a sua boca está gerando vida ou está gerando morte nas pessoas? Está gerando vida ou tem gerado morte no seu interior? O que você tem declarado? Então, a gente, mais do que simplesmente falar eu escolho a vida, você tem que entender o que é escolher a vida. E quais são as atitudes que você tem que ter daqui para frente para que todo o seu viver, todo o seu comportamento, o seu falar, o seu andar, gerem vida. Sejam comportamentos, pensamentos, ações que gerem vida em você e em todos os que estão à sua volta. Em todos os que estão à sua volta. Então vamos, a partir de hoje, prestar atenção em tudo aquilo que a gente fala. Vamos prestar atenção se a gente está colocando de fato Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque não resolve eu só falar assim, Jacélia. Se falar assim, Jacélia, eu escolhi a vida. Pronto, já escolhi a vida. E não fazer nada a respeito disso. A escolha não está só no falar, está também no agir. Está também no agir. Então, se eu escolhi a vida, agora eu vou priorizar Deus, vou obedecer a sua palavra, vou colocar em prática aquilo que eu aprendo, não deixar entrar no ouvido e sair no outro. O que Deus pede?
priorizá-lo, colocá-lo em primeiro lugar? De que forma você faz isso? De que forma você faz isso? Você acorda, começa seu dia como? Você começa seu dia com gratidão, conversando com aquele que te deu a vida? Você coloca ele em primeiro lugar na sua vida? Você tem um momento que você separou do seu dia de qualidade com ele para você conversar, expor tudo aquilo que você sente, tirar suas dúvidas? Ah, Jocely, mas como que eu vou falar com Deus? Eu não posso ouvir Deus. Engano seu. Você já experimentou parar para ouvir Deus? Deus fala de diversas maneiras. Com algumas pessoas ele até fala com voz audível. Mas isso são exceções. São exceções. Na maioria das vezes ele fala através da palavra dele, através de outra pessoa que ele vai usar para te trazer uma mensagem, através de uma mensagem como essa que eu estou aqui falando. Mas você precisa ter o seu momento onde você vai falar com ele tudo aquilo que está sentindo e vai fazer silêncio para ouvir. Quem sabe ele fala com você com voz audível. Se não, ele vai falar nos seus pensamentos, no seu coração, vai mandar alguma mensagem que vai tirar aquela sua dúvida que você perguntou para ele. E a partir dessa intimidade, aos pouquinhos, no tempo certo, com a persistência, você vai sentindo cada vez mais a presença dele. Aí você vai ler a palavra, porque na palavra dele, ele se revela a todos. Aí você vai louvá-lo. Tem tudo em nossas mãos para que a gente possa acessar esse Deus que quer tanto essa proximidade para se revelar a nós. Ele só se revela àqueles que se aproximam dele com amor. Porque ele se achegou a mim com amor, eu o colocarei a salvo. Então, se aproxime de Deus, venha fazer essa escolha pela vida, como aqui está falando, pois o Senhor é sua vida. Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou os seus antepassados, ou seja, ele cuidará de ti. Coloque nas mãos daquele que te ama, que está aqui te incentivando. Ele deixa a escolha nas nossas mãos, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele é um Deus que ama sem reservas e ele quer que nos achegamos a ele com amor, por decisão própria, não por obrigação, não por medo de ir para o inferno. Você não tem que se aproximar de Deus com medo de ir para o inferno. Não é, o sentido não é esse. Tem que se aproximar dele porque o ama tanto e quer viver junto dele, quer ter novidade de vida. Gente, que sentido faz viver a vida longe de Deus? Não há sentido algum. A gente querer andar com os nossos próprios pés, sendo que, na verdade, a gente não sabe daqui a um minuto que vai acontecer. E ele não. Ele tem a ciência, a presciência, é onipotente, onisciente, onipresente, ele tudo sabe a nosso respeito. Então, por que a gente resiste de entregar o nosso caminho a ele, confiar nele, que ele tudo mais fará? Todas as situações que a gente passa no nosso dia a dia, e a gente sabe que aqui nós estamos vivendo no mundo e a gente tem aflições. E não é porque a gente tem intimidade com Deus que a gente não vai passar por situações difíceis. Porque são justamente as situações difíceis que nos fazem crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. E através delas a gente vai ajudando outras pessoas. A diferença é que Ele está de mãos agarrada nas nossas mãos. E a gente passa com aquela sensação de paz tão grande, que é justamente quando fala a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, as pessoas olham para você, vê você passando às vezes uma luta, e eles olham assim e ficam sem acreditar. Falam, como que ela consegue? Como que ele consegue ficar tão tranquilo diante de tudo isso? É porque a gente está na companhia daquele que nos ama, que nos garante a vitória. Então a gente sabe que é só um momento, que logo, logo aquilo vai passar e que a gente vai cantar o hino da vitória. Então no dia de hoje, eu te convido a fazer a escolha certa. Escolha, pois, a vida. Faça a escolha certa nesse dia, para que você possa usufruir de todas as bênçãos que essa promessa de salvação promete. Você será salvo. E ainda tem um versículo que me veio à mente aqui agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu nem sei se depois vai ter no meio lá das promessas de salvação, provavelmente vai ter esse versículo aí para a gente vir falar sobre ele depois.
Eu estou seguindo aqui no finalzinho da minha Bíblia, tem a relação, os temas de promessas, e aí eu estou pegando por tema e seguindo a ordem que está ali. Então, eu lembrei desse versículo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, não é só para você, é para toda a sua casa. Então, faça a escolha certa, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para espalhar essa sementinha do bem. Aguardo vocês na próxima sexta-feira com um assunto aí que Deus já está colocando no meu coração, muito bom, muito necessário, uma mensagem de alerta, tá? Para a próxima sexta-feira. Não percam, espero vocês. Fiquem todos com Deus e até lá!